A globalização provocou profundas mudanças na estratégia de competição das organizações. Hoje, empreendedorismo, tecnologia e inovação formam um tripé, garantia de sucesso nesse mundo cada vez mais competitivo. Em fevereiro desse ano, comemoramos a regulamentação da Lei de Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. E é para a inovação que voltamos o foco do nosso programa hoje. O conceito de inovação depende basicamente da forma como é aplicado. Para conversar sobre o assunto, convidamos Rex Nazaré Alves, diretor de tecnologia da FAPERJ, Roberto Nikolski, diretor da Protec, Fabiano Galindo, especialista em projetos tecnológicos da Firjan, e José Alberto Sampaio Aranha, diretor do Instituto Gênesis. Bem, o importante é a gente começar explicando para o público o que é inovação, o que é invenção, o que é descoberta tecnológica. Quem se habilita? A inovação é, como diz a palavra, em português ela é escrita com N só, mas em quase todas as línguas ela tem dois N's, em espanhol, em francês, em italiano, em inglês. Ela vem da contração da expressão innovatio, em latim, que quer dizer algo novo em. O em significa que tem que pré-existir alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, ou um processo de fabricação. Então, inovação é esse processo de continuamente estar melhorando o seu produto ou o seu processo de fabricação, agregando valor e tornando o produto mais e mais competitivo com os demais. A inovação não é necessariamente uma descoberta. Ela pode ser a agregação de um valor já existente em outro fabricante. Ela está diretamente associada ao produto que é inovado ou ao processo, o seu processo de fabricação. Portanto, ela é considerada no nível da empresa. Então, inovação é um processo contínuo e que tem que ser quase que cotidiano, para que a empresa realmente tenha produtos competitivos. Invenção é aquela inovação que tem uma quantidade de criatividade, de inventividade bem maior do que as demais. Em geral, é uma relação de 1 para 10, ou seja, cada 10 inovações podem acabar gerando uma delas mais interessante, mais substantiva. Então é uma invenção e é patenteável. A invenção é patenteável, a mera inovação não é, até porque o seu vizinho de lado pode já estar fazendo isso há mais tempo, um outro país. E descoberta, esta sim é algo novo em caráter absoluto. Quer dizer, que não existia antes. Obviamente, se ela for industrializada, é uma invenção. Se não for industrializada, é simplesmente uma descoberta, um conhecimento. Tenho falado muito sobre isso, quer dizer, essa diferença entre descobrir, né, e inventar, né, que é basicamente um ato isolado, alguém que está, pelo menos de um grupo, né, que está procurando alguma coisa e consegue ou descobrir ou inventar. A diferença entre essa descoberta ou invenção e a aplicação disso em forma de produtos ou serviços, que de alguma maneira vai ser adquirido pela sociedade, é um caminho longo. E a diferença grande é exatamente que a invenção, ela é a inovação, aliás, não é invenção, a invenção é aquilo que nós já falamos, mas a inovação, ela é coletiva, ela depende de vários atores. Então, não é mais só o grupo de pesquisa que está trabalhando, eu preciso de alguém que vai produzir, alguém que vai consumir. Eu teria também a acrescentar o momento que você vai até determinado assunto. Por exemplo, a invenção, você não chega no mercado. A inovação, sim, você transforma aquela invenção, fruto do conhecimento humano, fruto da interação universidade-empresa, em algo que você resulta em valor econômico, algo que você coloca no mercado. Daí a importância das empresas, né? A estar traduzindo o conhecimento desenvolvido dentro das universidades, centros de pesquisas, em produto ou processo tecnologicamente novo que vai ao mercado.
Tá? E como é que a Lei de Inovação Tecnológica estadual, no caso, né, permite essa inovação, permite que isso aconteça nas empresas, na universidade? Bom, ele induz, ele cria um canal forte para que essas empresas do Estado do Rio de Janeiro passem a ver dentro dos centros de pesquisa o capital humano necessário para estar colocando essas ideias, essas invenções na forma de inovação no mercado. Isso muda um pouco o panorama? Tem a probabilidade de mudar o panorama que hoje a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro, especificamente? Segundo o gráfico de Altshuler, a relação entre uma invenção normal, comum, e uma invenção apoiada numa descoberta, quer dizer, um fato completamente novo, é de 1 para 100. Ou seja, menos de 1% das patentes americanas, japonesas, alemãs ou brasileiras são verdadeiras. Bom, brasileira nem acontece isso. São realmente descobertas. Se nós lembrarmos a conta que fiz, de que são mais ou menos 10 inovações para cada invenção, você vê que a relação para uma descoberta é de 1 para 1000, se não for maior. E isso é que tem sido o grande problema do Brasil. Toda a legislação brasileira agora está começando a mudar, mas até bem pouco tempo atrás era feita direcionada para a descoberta. Em 1951, quando foi criado o CNPq e a CAPES, eles foram criados neste conceito. O Brasil precisa descobrir, visando, claro, a energia nuclear, precisa descobrir novos conhecimentos e a partir daí ele vai gerar uma indústria. Eu me preocupo muito quando nós começamos a detalhar em excesso a inovação, a descoberta, a invenção. E aí não vem de um sujeito que está simplesmente analisando pela sua função hoje. Vem de um indivíduo que, na verdade, ele teve responsabilidade de desenvolver coisas dentro do país e, ao caminho desse desenvolvimento, ele passou por momentos que eram descobertas, momentos que eram invenções e momentos que eram inovações. O que é importante, eu diria, é que isso tudo só tem sentido se nós, ao invés de estarmos preocupados com o modelo de globalização, que tem um cunho político mais amplo, nós começarmos a pensar em mercado globalizado, que é alguma coisa que traz dentro de si um ponto importante chamado competitividade. E aí eu penso em duas coisas que eu acho importantes. Em 2000, uma reunião nas Nações Unidas verificou que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico dos países tinham passado em muito aqueles benefícios que saíam para a sociedade. Isso foi tão real que houve um consenso e geraram os famosos gols do milênio. Eu diria que a invenção e a descoberta têm muito pouco a contribuir para a redução dessa desigualdade, mas a avaliação da inovação dentro daquilo que o país precisa, e em particular, dentro do país, o que o Estado precisa, e eu diria, inclusive, a inovação necessária para essa área aqui próxima ao centro da cidade não é a mesma inovação necessária para um município do interior. E a nossa preocupação é que a gente crie um processo do qual a SEBRAE e a Firjan têm participado, mas com uma porta que permita que todos esses elementos sejam considerados. Como empresas estão reagindo às necessidades de inovação? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.